Olá, estudantes, sejam bem-vindos ao canal Aula de Química. Eu sou o professor Fred Guimarães e hoje nós iremos ter uma aula onde nós iremos abordar o tema átomos, elementos químicos, moléculas, substâncias e misturas. Na verdade, iremos fazer exercícios sobre esse tema. Antes de iniciarmos a nossa aula, vocês vão se inscrever no canal e depois da aula vocês vão dar o like e vão compartilhar o link com um amigo, com um colega, com um conhecido, para que eles possam desfrutar do conteúdo da nossa aula. Vamos às questões. Analise o esquema a seguir e faça o que se pede. Antes de iniciarmos a correção dos exercícios, nós devemos ter em mente que iremos utilizar aqui os conceitos de átomo que foram apresentados por Dalton, onde ele considera o átomo como sendo uma esfera maciça, homogênea, indivisível e indestrutível. Então, nós iremos tratar o átomo como sendo esferas, ok? Então, analise o esquema a seguir e faça o que se pede. Assinale a alternativa correta quanto ao número de elementos, moléculas e átomos, respectivamente. Então a gente precisa lembrar os conceitos para cada um desses, levando em consideração que os conceitos vão estar baseados nos estudos de Dalton. Dalton disse que átomos eram esferas maciças, homogêneas, indivisíveis e indestrutíveis. Eram partículas invisíveis e indivisíveis que constituíam a matéria, que constituíam o universo. Então, na representação de Dalton, cada bolinha dessa vai ser um átomo. Já os elementos são tipos de átomos, são átomos que vão ter propriedades semelhantes. Então, toda vez que nós virmos numa representação onde o conceito de Dalton está embutido, as bolinhas, as esferas que forem iguais, elas correspondem a um elemento, porque os elementos são átomos com propriedades semelhantes. E as moléculas vão ser agrupamentos de dois ou mais átomos. Esse agrupamento pode ser com átomos iguais, ou seja, com esferas iguais, ou com átomos diferentes, com esferas diferentes. Relembrando esses conceitos, a gente pode agora partir para a resolução do exercício. Então, analise o esquema a seguir e faça o que se pede. Vamos contar quantos átomos tem? Átomos são o quê? São as esferas. Cada bolinha dessa corresponde a um átomo. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 esferas. Nós temos 23 esferas, então nós temos 23 átomos. Vou colocar aqui 23 átomos. Ok? Então aqui já ficou fácil da gente acertar qual é a questão, né? Porque aqui a letra A, o último número é 22, a letra B, o último número é 21, a letra C, o último número é 21, a letra E, o último número é 24. A letra D é a única que tem o número 23 como sendo o número de átomos. Mas vamos conferir o número de moléculas e o número de elementos. Lembre-se que moléculas são os agrupamentos de dois ou mais átomos. Então, aqui nós temos uma molécula, temos duas, aqui, cada agrupamento de átomos vai ser uma molécula. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moléculas, ó. Aqui também, ó, 10. E nós temos três tipos de átomos. Quais são os três tipos de átomos? Que são os elementos. Nós temos átomos com um X no meio, nós temos átomos com a esfera escura e nós temos átomos com a esfera que é branca. Então nós temos três tipos de átomo. Resposta correta, letra D. Tipos de átomos são os elementos. Então, nós temos 3 elementos, nós temos 10 moléculas e 23 átomos. Questão 2. Observe a imagem a seguir e marque a alternativa correta.
Na imagem existem 6 moléculas. Vamos relembrar, moléculas são combinações de 2 ou mais átomos. Então, aqui nós temos uma molécula, temos 2, 3, 4, 5. A letra A diz que existem 6 moléculas, então está errado. Na imagem temos apenas substâncias simples. A gente deve lembrar o que são substâncias simples e o que são substâncias compostas. As substâncias simples são substâncias que são formadas por um único elemento químico. Ou seja, nós vamos ter moléculas onde os átomos vão ser todos iguais. Já as substâncias compostas, nós vamos ter 2 ou mais tipos de átomo, 2 ou mais tipos de elementos químicos. Aqui nós temos mais de um elemento químico, mais de um tipo de átomo. Vejam, nós temos o átomo aqui com a esfera escura, nós temos átomo com esfera branca e nós temos átomos com esfera listrada. Então, na imagem temos apenas substâncias simples? Não, está errado. Aqui, por exemplo, nós temos uma substância que é composta, porque ela é formada por 2 tipos de átomos, ela é formada por 2 elementos. Aqui, essa substância ela é uma substância composta. Aqui também é uma substância composta porque nós temos 2 tipos de átomos. Nós temos o átomo branco e nós temos o átomo com listra. Aqui seria uma substância simples, porque ela é formada por átomos iguais, ela é formada por elementos iguais. Então, na imagem temos apenas substâncias simples, está incorreto. Na imagem existem 3 substâncias compostas. Vamos ver? Exato, nós temos 3 substâncias compostas. Nós temos essa aqui com 3 esferas, nós temos essa com 2 esferas e temos ainda essa aqui ó, com 2 esferas. Também é uma substância composta. Por que é uma substância composta? Porque ela é formada por elementos químicos diferentes. Elementos são tipos de átomos. Então, nós temos um tipo de átomo com bola escura, nós temos um tipo de átomo com bola ou esfera branca. Então, aqui é uma substância composta, aqui é outra substância composta, e a substância composta e outra substância composta. Nós temos 3 substâncias compostas. Então, a letra C ela é correta. Na imagem, temos apenas substâncias compostas. É errado. Nós temos essa aqui, ó, que é uma substância simples. Eu já mostrei para vocês. E na imagem nós temos 14 átomos. Lembre-se, os átomos vão ser as esferas. Vamos contar então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12 átomos e não 14. Resposta correta, a letra C. Então, questão 3. Indique o número de elementos, de átomos, de substâncias e de moléculas representados em um sistema formado por... Então, aqui é o nosso sistema, é onde a gente vai prestar atenção. E a gente tem que relembrar esses conceitos. Elementos são tipos de átomos, então nós vamos ter as esferas representando os átomos. Nós vamos ter esfera escura, nós vamos ter esfera branca e nós vamos ter esfera vermelha. Então nós temos 3 tipos de átomos. Então nós temos 3 elementos aqui, a esfera escura, a esfera branca e a esfera vermelha. Se nós temos 3 elementos, ficou fácil aqui a gente marcar qual a letra correta. Então a resposta correta aqui já é a letra A, porque ela é a única que começa com o número 3. Veja que todas as outras começam com um número diferente de 3. Então a resposta correta ficou já muito fácil aqui, letra A, ok? Questão 4. Os diagramas a seguir representam modelos de substâncias simples, compostas e ou misturas. As esferas claras, escuras, listradas, etc., ou de tamanhos variados, representam átomos diferentes. Esferas em contato representam átomos ligados quimicamente. Se estão ligados quimicamente, estão formando moléculas. Então, vamos analisar aqui cada sistema. O sistema A, por exemplo, nós temos 2 moléculas. Nós temos moléculas com átomos
pretos e nós temos moléculas com átomos vermelhos. Ainda temos átomos soltos aqui, né? No sistema B, nós temos 4 moléculas formadas por átomos iguais, ou seja, com o mesmo elemento químico. Aqui nós temos uma substância simples. São moléculas formadas por um único tipo de átomo, por um único elemento. Já no sistema C, nós temos 4 moléculas, ou perdoe-me, 3 moléculas formadas por 2 tipos de elementos químicos, por 2 tipos de átomos. Nós temos aqui então a substância composta. E o sistema D, nós temos 2 tipos de átomos diferentes. Feita a análise dos sistemas, vamos para as proposições. Então, analisando cada um dos diagramas fornecidos, podemos concluir que no diagrama A temos apenas 8 átomos. Lembre-se, de acordo com o modelo atômico de Dalton, aqui nós vamos representar os átomos como sendo as esferas. Então, vamos contar quantas esferas nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sistema está dizendo que nós temos 8. A letra A está dizendo que nesse diagrama nós temos 8. Está errado, porque nós temos apenas 7 átomos. No diagrama B temos apenas 5 moléculas. Errado. Nós temos 4 moléculas apenas. Nós temos 4 átomos ligados quimicamente. Se estão ligados quimicamente, são moléculas. Quer dizer, 4 grupos de átomos, nós temos 4 moléculas e não 5 moléculas, como está dizendo aqui a letra B. No diagrama C, as moléculas representam substância composta. Correto. Letra C é a correta. Nós temos moléculas formadas por átomos diferentes. Ou seja, por elementos químicos diferentes. Nós temos por átomos, por esferas brancas e por esferas azuis. Então, nós temos moléculas formadas por átomos diferentes. Logo, nós temos uma substância composta. E aqui no diagrama D temos 3 elementos químicos. Errado, nós temos apenas 2. Nós temos esse elemento químico e temos esse elemento químico. Então a resposta correta é a letra C. Okay? Vamos para a questão. Vamos para a última questão. Então, dado o sistema a seguir, em que as esferas representam átomos, aí nós temos aqui o esquema, onde nós temos moléculas formadas por um único tipo de elemento químico, que aí corresponde à substância simples. E nós temos moléculas formadas por elementos químicos diferentes, onde nós chamamos de substância composta. Nós temos apenas 2 tipos de elementos, né? 2 tipos de átomos. Nós temos os com as esferas brancas e os com as esferas pretas. Então, segundo o modelo de John Dalton, qual é a quantidade de moléculas presentes no sistema? Moléculas vão ser agrupamentos de 2 ou mais átomos. Então, nós temos aqui uma molécula, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas. Então, a resposta correta é a letra C. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Muito obrigado a todos e até a próxima.